Glória a Deus, o irmão já faz parte da programação, né, irmão? Graças a Deus, né? Faz parte da equipe examinando as Escrituras, glória a Deus. Então tá, irmão, o assunto dessa noite, ele, né, como eu estava falando antes, ele é bastante conhecido e pouco entendido pela grande maioria das pessoas, né, dos cristãos em geral, dos convertidos, como, né, a maioria, né, grande parte dos assuntos bíblicos, né, são muito conhecidos, mas são pouco entendidos. Por quê? Porque a falta de ensinamento, né, irmão Joel? É verdade, fazem muita confusão, né, com textos ali fora de contextos, né? E estamos aí hoje para fazer esse comentário, para esclarecer muitas coisas para os ouvintes, para nós também, né? Glória a Deus. Então, né, o tema hoje é batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? Aí nós, então tá, irmão Joel, linha aberta aí, irmão, fique à vontade para explanar, né, para colocar os seus estudos, né, que o irmão tem feito, que é um abnegado estudioso da palavra, né, nós sabemos bem, nós conhecemos o irmão, né? Então, irmão, fique à vontade, está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Joel? Obrigado, então. Vamos lá, então. Amém. Bom, então eu já começo saudando os ouvintes que estão nos ouvindo com a paz do Senhor Jesus. Desde já agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar mais uma palavra com os irmãos, mais um tema a ser explicado. E mais uma vez agradeço o convite aí para o nosso irmão Marion. Então, hoje o tema é sobre batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós vamos começar explicando, né, explanando aqui na palavra de Deus, o que seria ser batizado com o Espírito Santo, qual é o selo do Espírito Santo, qual é a evidência que nós cristãos salvos somos batizados com o Espírito Santo. Nós vamos ver hoje aqui na Bíblia, em alguns versículos, vamos tentar esclarecer o máximo possível. Então convido os irmãos já também a tomarem nota já, com papel e caneta na mão, que é muito importante as referências que vamos dar. Vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 11 e 12. Mateus, capítulo 3, verso 11 e 12. E o versículo 11 nos diz assim, João Batista pregando. Ele diz, eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, ele está falando de Jesus, é mais poderoso do que eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na sua mão a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então aqui, analisando primeiro o versículo 11, quando ele fala, não sou digno de carregar as suas sandálias, mas ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vamos falar primeiramente só sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com fogo, depois o nosso irmão Marion vai explanar bem, vai explicar para os ouvintes. Primeiro nós temos que definir o que é a palavra batizar, né? Nós sabemos que na língua original grega do Novo Testamento, que foi escrito em grego, temos que saber o significado das palavras, para nós poder entender todo o contexto e sobre o que eles estão falando. E a palavra batizar, aqui no Novo Testamento, tem os dois principais significados, primeiro de mergulhar, lavar, lavagem, e afundar. Lavar, que é lavagem, mergulhar ou afundar, né? E no versículo 12, e ele, Jesus, vai trazer na mão a sua pá, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Até aqui. Depois ele fala de outra coisa. Recolherá o seu trigo no celeiro. Isso é o batismo com o Espírito Santo, porque ele vai recolher o seu povo. Ele vai incorporar nós no seu corpo místico, no corpo espiritual de Cristo, dentro da igreja. E em Marcos, no capítulo 1, versículo 7 e 8, que ele trata da mesma passagem,
ele diz: eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno de carregar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo. E em Marcos aqui ele não cita o fogo, ele cita somente que Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo. E agora vamos ver o livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1, e o versículo 4. Atos, capítulo 1, versículo 4. Jesus dizendo: enquanto Jesus participava de uma refeição com eles, com seus discípulos, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: e de mim ouvistes. Versículo 5. Essa promessa do Pai é a promessa lá de Joel, capítulo 2 e verso 28. O profeta Joel, que ele profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo. É dessa promessa que Jesus estava falando. E o versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Veja bem, João batizou, mergulhou vocês, lavou vocês com água para arrependimento, que era o que ele fazia. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Os irmãos podem notar aqui que ele falou somente com o Espírito Santo. E por que ele falou isso? Porque ele estava se dirigindo somente para os discípulos, para a igreja dele. Ou seja, ele vai nos batizar no seu Espírito Santo, ele vai incorporar somente os salvos, os convertidos que aceitarem a ele, no seu corpo, na igreja. E isso é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo de Cristo, com o Espírito Santo de Cristo, dentro de poucos dias. E Atos capítulo 2, que a partir daí é que vamos começar a explicar melhor. Atos capítulo 2. Ao chegar, capítulo 2, verso 1. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna, em nossa própria língua? Partos, aí era diversas nações que estavam lá que eram essas línguas, era partos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, e perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, que isso fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. É aquilo que eu falei lá em Joel capítulo 2, verso 28.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, ou sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Então esse derramar do espírito, esse batizar do espírito, era desde a profecia de Joel capítulo 2 que Deus havia falado. E os irmãos podem notar aqui que as línguas que eles falavam não eram as línguas estranhas que nós conhecemos hoje, né? Mas aqui está bem claro que eram idiomas de línguas estrangeiras, porque no dia de Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa, né? Então se juntava multidões de gente, de todas as nações, todas as cidades vinham de fora de Jerusalém, e o número aqui era aproximadamente 3.000 pessoas, porque a palavra diz que Pedro pregou um sermão e 3.000 almas se converteram, né? E por que hoje em dia é chamado, né, a igreja pentecostal, né, nós somos pentecostais, tudo por causa desse dia do Pentecoste, mas não quer dizer que os apóstolos que foram pentecostais, apenas era o dia do Pentecoste que desceu o Espírito Santo. E a língua que o Espírito Santo concedeu aqui para os apóstolos foram idiomas, línguas que nós possamos entender. Tanto que cada um aqui, o povo que ficou perplexo, cada um conseguia entender na sua própria língua, de diversas línguas que eu citei aqui desde do versículo 8 até o 12 aqui, 12, 15 línguas quase diferentes. Então as línguas aqui que foram concedidas não foram línguas estranhas, mas foram idiomas estrangeiros, porque cada um poderia entender claramente o que eles estavam falando, né? Mas a confusão que se faz hoje com o batismo com o Espírito Santo é que a evidência para nós sermos batizados com o Espírito Santo, que você é de fato batizado com o Espírito Santo, é que você fala em línguas estranhas, né? Que a línguas estranhas também é o selo, e a prova que tu é batizado com o Espírito Santo é as línguas estranhas. Mesmo você sendo um cristão convertido, nascido de novo, está obedecendo a Deus, está andando em novidade de vida, está andando em espírito, mesmo assim ainda faltaria, né? Nessa visão, tu ainda ser batizado com o Espírito Santo com a evidência das línguas, né? Mas isso, biblicamente, isso é um erro. Nós vamos explicar aqui para os irmãos. E vendo em 1 Coríntios capítulo 12, convido os irmãos aí em 1 Coríntios capítulo 12, e aqui em Atos, o Espírito Santo ele concedeu esse dom de línguas e de línguas estrangeiras, porque Deus ele aproveitou, porque Deus ele não faz nada de coincidência ou por acaso. Deus tudo tem um propósito, um plano, uma hora certa, um dia certo para cumprir os seus propósitos. E ele aproveitou esse dia de Pentecostes porque ele sabia que nesse dia ia se aglomerar multidões de gente de todas as nações, de diversas línguas. Então foi um momento muito propício que Deus usou para evangelizar todas aquelas nações. Então ele concedeu esse dom de línguas, mas esse dom de línguas era idiomas. Então Deus aproveitou esse momento para expandir a sua palavra. Em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13. Aqui a partir daqui agora vai começar a ficar bem mais claro o que é ser batizado no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Aqui fica bem claro que todos nós fomos batizados em um só Espírito.
formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Então, quando a pessoa se converte, recebe a Jesus de todo o coração, o Espírito Santo vem e batiza ela, lava ela dos pecados, mergulha no Espírito Santo. E no capítulo 12 mesmo, de 1 Coríntios, vamos ler o versículo 1. Versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que éis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Mas no versículo 1 ele já começa dizendo: irmãos, não quero que sejais ignorantes quanto aos dons. E o versículo 4: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou para um fim proveitoso. Até aqui por enquanto. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que há diversidade de dons, muitos dons, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. E o versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, o Espírito Santo vai se manifestar em cada um que aceitou Jesus, que se converteu de todo o coração, de forma diferente, e para aquilo que Deus quer capacitar ele para uma obra, para um fim que Deus determinou. Nem todos vão ter o mesmo ministério ou o mesmo dom. Então, a manifestação do Espírito pode se manifestar num com dom de línguas, no outro com palavra de sabedoria, porque são 9 dons do Espírito, né? Com palavra de conhecimento, dom de cura, dom de profecia, dom de milagres, dom da fé. Por exemplo, eu posso estar aqui, por exemplo, eu não falo em línguas estranhas, mas eu posso estar manifestando aqui o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, como muitos irmãos também, né? Então, o Espírito Santo, ele vai se manifestar de forma diferente. Ou seja, ele pode estar se manifestando em mim com o dom de sabedoria, palavra de conhecimento, no outro irmão com dom de cura, ou também com dom de sabedoria. Ou seja, um irmão pode ter todos os dons, pode ter 6 dons do Espírito, pode ter um dom do Espírito. Isso varia muito, isso depende da obra que Deus tem na mão de cada um. E o versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Aqui ele começa a enumerar os dons. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, que é a mesma coisa que conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas ou de milagres. E a outro, o dom de profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Mas só que nesse ensino que tem que ter a evidência das línguas para ser batizado com o Espírito Santo, eles afirmam que é necessário, é obrigado vir o dom de línguas para ser a prova que tu é batizado com o Espírito Santo. Só que o dom não é prova de batismo ou de selo do Espírito, de forma alguma. É só um dom. Não podemos de forma alguma confundir isso, e é nesse ponto que existe a grande confusão. Que a prova que tu é batizado com o Espírito Santo tem que vir as línguas. Se tu não fala línguas, tu não é batizado com o Espírito Santo. Mas aqui diz claramente que, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo os dons, particularmente a cada um como quer. Então é o Espírito Santo que sabe da vida de cada um. Deus já sabe a obra que cada um vai fazer,
Então Deus, ele entrega os dons para nós para fazer a obra dele. Por exemplo, os dons são ferramentas que Deus nos dá. Os dons não é prova de espiritualidade. A gente nunca pode medir a espiritualidade de alguém pelos dons. Porque Jesus disse, ele foi bem claro, conhecereis a árvore pelos frutos e não pelos dons. E os frutos os irmãos sabem, está lá em Gálatas 5. Mansidão, fé, esperança, amor, temperança, bondade, fidelidade, domínio próprio. Né? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, primeiramente ela vai manifestar os frutos do Espírito. Isso é prova de alguém ser cheio do Espírito Santo. Isso mede a espiritualidade de alguém. Dom não. Dom até pessoa que está na fé, mas quer dizer que se diz cristão, mas ela não está andando conforme Deus se agrada, ela tem um dom. Né? Deus, ele concede dons, mas essa pessoa não se firmou, mas mesmo assim ela tem um dom ainda. Ela fala em línguas ainda. Mas ela não está dando fruto de um salvo. Não está dando um fruto de uma pessoa cheia de Espírito Santo. Às vezes nós olhamos nas igrejas, nas reuniões, nos cultos, a gente vê o irmão ali pregando, dando aquela rajada de línguas estranhas, né, e profetizando ali, e aí a gente ouve, mas aquele irmão ali é uma benção, aquele irmão ali é fogo puro, chega a rodopiar, né? Mas tem muitos casos que, na vida real lá fora, ele não dá os frutos do Espírito Santo. Ele não anda em novidade de vida. Mas ele está falando em línguas, ele está profetizando. Né? Então a gente mede a espiritualidade de alguém pelos frutos, e não pelos dons. Dons são apenas ferramentas que Deus nos dá, que Ele nos concede, para nós poder trabalhar para Ele. Um exemplo simples. Quando você entra numa empresa, né, o seu patrão ali, para você poder executar as tarefas do trabalho que ele vai te dar, ele vai ter que te fornecer ali as ferramentas. Se você está numa metalúrgica, ele vai te dar ali um martelo, uma marreta, uma chave de fenda, um jogo de chaves. Então, tudo que é necessário para te poder executar o trabalho, a obra que ele manda você fazer, ele vai ter que te fornecer as ferramentas. E Deus não é diferente. Nós estamos na obra de Deus, então ele nunca vai enviar sem antes capacitar. Então ele nos capacita através dos dons, dos presentes que ele nos dá. São ferramentas para nós poder exercer a obra dele. A um irmão ele vai dar dom de língua, a outro irmão ele vai dar profecia, vai dar sabedoria, vai dar conhecimento, vai dar fé, vai dar dom de curar. Tudo é um corpo para andar junto. E seguindo lendo aqui, a partir do verso 14, que diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo também? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Agora tu imagina se todo o corpo de Cristo, todos os cristãos no mundo inteiro, todos falassem só em línguas estranhas. Onde estaria o irmão com o dom de sabedoria? E o outro irmão com o dom de profecia, com o dom de curar? Não faz sentido. Então Deus, ele põe cada um como ele quer para um fim proveitoso, para todos poder fazer a obra dele. Não faz sentido todo mundo tem que falar em línguas. Está bem claro que não é necessário falar em línguas. O Espírito pode se manifestar de várias formas, mas isso não é evidência com o batismo. E o versículo 19: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina se todo o teu corpo fosse um dedo. O corpo inteiro fosse em formato de um dedo. Onde estaria o olho, a orelha, o pé, a perna? Como é que o corpo ia caminhar desse jeito? Como é que o corpo ia pensar, ia falar, ia ouvir?
Não, é a mesma coisa do corpo de Cristo. Se todos falassem línguas, como é que o corpo de Cristo ia fazer? Não teria como. E o versículo 20. Agora, pois há muitos membros, mas um corpo, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E tem muitos cristãos que falam em línguas, que profetizam, eles rebaixam aqueles que não manifestam um dom assim exterior como eles. Eles se acham mais espirituais, eles se acham crentes mais fervorosos porque falam em línguas, e diminui aqueles que não falam, né? E eu digo para você que, se por acaso você não fala em línguas, que você não se sinta diminuído. Se você está manifestando os frutos do Espírito, você está no centro da vontade de Deus. E se Deus ainda não te capacitou com um dom exterior, assim como esse que às vezes se gabam pelo dom, eu tenho dom de curar, eu curo, eu faço isso. Não se sinta menosprezado, porque Deus sabe a obra que Ele tem nas suas mãos. Por exemplo, tem pessoas que não manifestam um dom assim exteriormente, mas a pessoa, ela se gasta na oração, na intercessão, ou seja, é que nem o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Por você ser um membro menor, por acaso não terei necessidade de vós? Claro que vai ter. É a mesma coisa, ó, no seu corpo. Se você tiver com a pontinha do teu dedo mingo, do pé, machucado, todo o teu corpo já vai sofrer. Tu já vai andar de uma forma já assim, já mancando. Tu já não vai ficar tranquilo. Então, aquela mínima pontinha do menor dedinho que tem do pé, já vai te incomodar, já vai te dar problema. Tu vai ter que ajudar, tu vai ter que sarar ele. Tu precisa dele. E é a mesma coisa que o apóstolo está falando. Todos têm a mesma importância. Nenhum é maior que o outro, porque um tem dom disso, outro tem dom daquilo. E isso está completamente errado. E o versículo 29. Porventura, são todos apóstolos? Agora ele tá fazendo perguntas agora. E é a mesma pergunta que eu faço para cada ouvinte que está me ouvindo aí. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em diversas línguas? Todos interpretam? Não, irmãos. Aqui ele está deixando bem claro que nem todos vão falar em língua, nem todos vão curar, vão ter dom de milagre. Não. Nem todos vão fazer isso. Cada um, Deus dá o dom para um fim proveitoso. Tanto que o apóstolo Paulo, ele reprovou a igreja aqui de Corintos, porque era a igreja mais carnal de todas. E era a igreja que mais tinha dons. Era uma igreja que se gabava porque falava em línguas e outros dons também. E o apóstolo Paulo reprovou eles por isso. Que eles achavam que todo mundo tinha que falar em línguas. E aí ele começou a fazer essa pergunta: são todos apóstolos por acaso? São todos profetas? Não. E aí o versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho ainda muito mais excelente. Que ele fala em 1 Coríntios 13, que o amor é superior a todos. E ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Aí muitos confundem também que falam a língua dos anjos, que as línguas estranhas é a língua dos anjos. Não é a língua dos anjos. Paulo ali, quando ele fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele está usando uma metáfora ali. Ele está dando um exemplo. Mas ele nunca falou em língua de anjos. E também os anjos, quando eles apareceram durante toda a Bíblia ali, nenhum falou em língua desconhecida. Todos os anjos que apareceram falaram na língua dos homens. Não falaram em língua desconhecida. Então, as línguas estranhas não são língua de anjos. São línguas espirituais, mas não pode afirmar que é língua de anjos. E o apóstolo Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mas ele quer resumir dizendo que não adianta termos todos os dons, fazermos grandes obras, muitas coisas, e nós não ter amor. Não ter amor ao próximo, amor a Deus.
sem amor nada me aproveitaria. E podemos ver também em Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, e o versículo 5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O verso 5 diz: mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Lavagem, aqui aparece a palavra batismo, que é no grego. Lavagem é sinônimo de batismo. Ou seja, o Espírito Santo, quando nós cremos, ele nos lava, ele nos batiza, ele nos mergulha no Espírito e nos regenera, nos faz uma nova criatura, pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, a prova que nós somos batizados com o Espírito Santo é a nossa vida. É nós manifestar os frutos do Espírito Santo. Essa é a prova que nós somos cheios do Espírito Santo. Os dons não é evidência, não pode ser ensinado como é evidência ou prova de alguma coisa. Prova de espiritualidade. Dons é apenas ferramentas que Deus nos dá para fazer a obra dele. Outra coisa que confunda muito também é que para te ser selado com o Espírito Santo, para te ser salvo, né, que para a pessoa ser salva ela tem que ser selada, senão ela não pode ser salva. Mas também ensinam que o selo do Espírito Santo é as línguas estranhas. Ele tem que ser batizado e selado com as línguas estranhas. E também eles entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Ou seja, depois da tua conversão, depois de tu nascer de novo, ser regenerado, ainda tem que ter uma segunda bênção, um batismo com o Espírito Santo e as línguas do selo. Mas vamos ver isso aqui na Bíblia também agora. Vamos ver em Efésios capítulo 1. Vamos ver sobre o selo do batismo. O que é ser selado com o batismo com o Espírito Santo? Ser selado com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1 e versículo 12. Efésios 1, 12. Nos diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Esse versículo 13 é o principal versículo sobre o selo com o Espírito Santo. Aqui ele afirma que a maneira de ser selado não é uma segunda bênção, não é depois de nascer de novo, de crer em Cristo, não. Aqui diz assim, bem claro, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, quando nós ouvimos a pregação, a explanação da palavra, alguém prega para nós, ou estamos num culto, ouvindo uma pregação, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, ou seja, nós ouvimos, cremos, eu creio em Cristo, eu acredito, eu ouvi a palavra e agora eu creio. E ele está dizendo, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, aquele Espírito lá em Joel que Deus prometeu, que ele derramaria sobre toda a carne. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando a pessoa ouve a pregação, o evangelho da salvação, e crê, se arrepende, se converte, Deus ele sela com o Espírito Santo, vem o Espírito Santo sobre ele, batiza, né, lava, pelo lavar da regeneração que nós vemos em Tito, e sela ele com o Espírito Santo da promessa.
Nesse exato momento acontece o batismo e o selo. Ele é lavado dos pecados e ele é selado com o Espírito Santo da promessa. E o verso 14, o qual, o Espírito Santo, né, é o penhor da nossa herança. Penhor significa garantia, ou seja, a garantia que Deus vai tomar posse de nós no dia da redenção, que está escrito aqui, é o Espírito Santo dele morando em nós. Esse é o penhor, essa é a garantia. É isso que vai nos levar para o céu, o Espírito Santo morando em nós e nos capacitando para viver uma vida em novidade de vida e uma nova criatura em Cristo. E vamos sendo aperfeiçoados até o final. Nós vamos chegar na perfeição só na glória. Mas até o último dia o Espírito Santo vai nos regenerando, vai nos capacitando. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção. Redenção é para o dia do resgate, redenção quer dizer resgate. Para o dia da redenção da possessão de Deus. Ou seja, no dia que Cristo vier nos resgatar, que é o dia da redenção, ele vai se apossar de nós, ele vai nos tomar para ele. E ele vai tomar somente aqueles que estão selados com o penhor, com a garantia, que é o Espírito Santo da promessa. Então o verso 13 e 14, os irmãos gravem bem esses dois versos, para quando alguém no culto, que sempre pergunta às vezes, tem muitos pregadores que perguntam, levantem a mão aqui só quem é batizado com o Espírito Santo, quem é que é selado com o Espírito Santo. Se por acaso você não fala em línguas, respeitando quem fala, mas só estamos aqui esclarecendo esse equívoco, essa confusão, se por acaso num culto perguntarem para toda a igreja, quem aqui é batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, se por acaso você não fala em línguas, você pode levantar a mão sem medo, com toda a fé. E se alguém duvidar de você, você apresenta esses dois versículos. Não, a palavra diz em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, que no momento que eu criei em Cristo, que eu acreditei, eu ouvi a palavra, eu já fui batizado, lavado e selado com o Espírito Santo da promessa, que esse é o penhor, é o selo, é a marca que eu vou para o céu. Não é dom nenhum que vai me levar para o céu, é os frutos. É uma vida em Cristo. E na mesma carta de Efésios, vamos ler o capítulo 4. Efésios capítulo 4 e versículo 4. Que diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E o verso 5 diz, que é o versículo mais importante: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, todo o cristão, todo o corpo de Cristo, no mundo inteiro, de todas as raças, povos, línguas e nações, todos nós somos batizados num só corpo e num só Espírito, numa só fé e num só batismo, como diz o versículo 5. Ou seja, não existe nenhum cristão no mundo que não seja batizado com o Espírito Santo. Ele é obrigado, para ele ser salvo, ele é obrigado a ser batizado no Espírito Santo. Que isso significa que Deus nos coloca no corpo dele, nos coloca dentro da igreja dele. Isso é batismo com o Espírito Santo. Como eu disse, não pode existir um cristão no mundo se não for batizado com o Espírito Santo, se não for selado com o Espírito Santo, como nós lemos ali em Efésios. Que isso fique bem gravado. E no verso 5 aqui afirma: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não existe vários batismos no Espírito Santo. É um só batismo quando a pessoa crê. No momento da conversão, acontece o batismo e o selo. Se a pessoa se arrependeu verdadeiramente e creu e foi regenerado, naquele instante ela é batizada, mergulhada, lavada pelo Espírito e é selada, é marcada como penhor, como garantia para o dia da redenção. E no mesmo livro de Efésios também, no mesmo capítulo 4 e o verso 30. Efésios 4, no versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
o qual estáis selados para o dia da redenção. Mais um versículo entre muitos que está aqui confirmando e atestando que nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção, para o dia do resgate, o qual estamos marcados. Selado quer dizer marca. Então é impossível existir um cristão se não é selado com o Espírito Santo. Senão, não teria lógica. Então, quer dizer então que aquele cristão que não manifesta o dom de línguas como evidência do batismo, Espírito Santo, então ele não vai para o céu, então. Então quer dizer que ele pode ficar a vida inteira sendo santo, obedecendo a Deus, dando fruto do Espírito, amando o próximo, com boas obras, vivendo em amor. E aí, se ele não manifestar o dom de línguas, quer dizer que ele não foi selado, quer dizer que ele não pode ir para o céu. Porque quem não é selado pelo Espírito não pode ir para o céu. Porque é isso que Deus vai vir buscar. Quando Deus olha do céu e olha para nós, Ele quer reconhecer o Espírito Santo dele em nós. Ele quer reconhecer a imagem de Cristo em nós. Ele quer olhar para nós e ver o Filho dele. Nós temos que resplandecer o rosto de Cristo. E também lendo agora em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, já estou finalizando já. 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 22, 21 e 22. É o 22 que importa, mas vamos ler o verso 21 também. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ou seja, não é pela nossa força que conseguimos ser santos e obedecer a Deus. Sem o Espírito Santo, a gente não é capaz de fazer nada. A gente nem é capaz de ler a Bíblia, de obedecer a Bíblia, se o Espírito Santo não estiver em nós. E continuando, Ele nos ungiu, verso 22, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Repetindo de novo o verso 22, que esse verso é muito importante. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ou seja, a garantia, o que está por vir? O fim dos tempos, a volta de Jesus. Então essa é a garantia que nós vamos ser salvos, nós vamos morar com Ele. Ele nos selou, nos marcou como sua propriedade, como penhor, como disse nos outros versículos, e pôs o seu Espírito em nossos corações. Todos esses versos que nós lemos sobre o selo, sobre o batismo com o Espírito Santo, nós somos batizados, selados, o apóstolo em nenhum versículo desse, ele diz que vocês têm que manifestar algum dom. Vocês têm que falar em línguas para ser selado, para ser batizado com o Espírito Santo. Não. Nessas cartas aqui são as cartas de doutrina para a igreja. Aqui ele está explicando tudo como funciona. Então aqui ele está organizando bem como é que funcionam as coisas. Em nenhuma parte ele diz que o selo ou batismo com o Espírito Santo é língua estranha. Isso é um grande equívoco. E as pessoas ficam se diminuindo e diminui os irmãos por causa disso. Parece que às vezes eles até obrigam, eles estão num culto e ficam ali impondo as mãos na tua cabeça ou colocando a mão no teu peito, massageando o peito para te ser batizado com o Espírito Santo, para te falar em línguas, sendo que você já foi batizado com o Espírito Santo, você já é. Isso não é uma segunda bênção, é a bênção já quando uma pessoa se converte. Não é um segundo momento. Claro que Deus pode conceder o dom se você buscar. Claro que Ele pode, mas isso não é regra. E o Espírito Santo diz que Ele dá a cada um, reparte os dons a cada um para um fim proveitoso. Então Deus ele não vai dar um dom para cada um de nós sem finalidade. Ele vai dar um dom com propósito. E também lendo 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 19. 2 Timóteo 2, 19.
que diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, ou conhecem os seus. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Repetindo o 19 de novo: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, a marca, e ele conhece os que lhe pertencem. Como que Deus conhece aqueles que lhe pertencem, aqueles que são seus? Pelo Espírito Santo, pela marca, pelo selo do Espírito Santo morando em nós. Ele vai olhar para a nossa vida e vai ver se nós estamos dando frutos. Se nós estivermos dando frutos do Espírito, Deus vai reconhecer: ó, esse aí é meu filho, esse aí é cristão. Esse aí está marcado pelo Espírito Santo mesmo. Porque a Bíblia diz que nós vamos passar por vários enchimentos do Espírito Santo. Não é só o momento de falar em línguas que somos cheios do Espírito Santo. Nós temos que nos encher constantemente. E como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Não é falando em línguas, não é manifestando dons. Também podemos ver que é a última passagem que eu quero ver com os irmãos, Efésios capítulo 5, Efésios 5, versículo 18 e 19, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E no 19 ele explica qual uma das formas que podemos nos encher do Espírito. 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma das formas da gente se encher do Espírito Santo, além de ler a Bíblia, orar, é falando entre os irmãos, juntamente, na reunião, com salmos, conversando sobre a palavra de Deus, cantando, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, uma das formas de nós nos encher do Espírito é na reunião com os irmãos. Quando a gente está conversando sobre a Bíblia, a palavra de Deus, quando estamos louvando a Deus junto, isso é uma das formas de nós nos encher do Espírito. É apenas uma das formas. Mas ele disse: enchei-vos do Espírito. Então é errado dizer que uma pessoa, quando está manifestando algum dom de línguas ou qualquer outro dom, aquele irmão ele está cheio de Espírito Santo, está rodopiando. Não, irmão, está errado isso. Tu não pode medir a espiritualidade dele pelo dom que ele está manifestando. Tu tem que conhecer a vida dele. A vida real dele, lá fora, na casa, no trabalho, na rua, como que ele é no trabalho, diante de uma situação difícil, se ele vai realmente manifestar os dons do Espírito Santo. Quer dizer, os frutos do Espírito Santo. Que é a temperança, domínio próprio, fé, amor, esperança, né, mansidão. Será que ele é manso? Então, é nisso que ele vai demonstrar se ele é cheio do Espírito Santo ou não. Dom não é comprovação de nada. É apenas uma ferramenta que Deus nos dá para cumprir a sua obra. Por exemplo, Jesus, ele nunca falou em línguas. Pelo menos nos evangelhos, tudo em toda a Bíblia, não atesta que ele falou em línguas estranhas. E ele era cheio do Espírito Santo e dos frutos do Espírito Santo, porque ele tinha a plenitude do Espírito Santo. Jesus, ele tinha todos os dons do Espírito Santo. Ele era profeta, ele profetizou, ele curava, ele fazia milagres. Ele não apenas curava, ele fazia milagres. Ele tinha todos os dons, mas ele não manifestou o dom de línguas. E aí, por acaso, será que Jesus não tinha Espírito Santo? Será que ele não tinha a marca, o selo do Espírito Santo? Será que ele não era batizado com o Espírito Santo? Por exemplo, no batismo de João, quando ele foi batizado, e João disse: eu vi descer sobre ele o Espírito Santo em formato de pomba. Naquele momento ali, Jesus foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele. E nem por isso ele manifestou o dom de línguas. Tem um irmão que ele saiu da igreja. Só comentar rapidamente essa história, que eu até já comentei com o irmão Marion. Esse irmão estava numa igreja e o pastor ensinava que a prova para ele ser salvo, para ele ser selado, para ele ser batizado com o Espírito Santo, ele tinha que falar em línguas.
porque muitos irmãos lá falavam em línguas, e esse irmão se achava pequeno, diminuído. E o pastor disse, não, irmão, tu tem que buscar, tu tem que orar, tu tem que buscar, porque tem alguma coisa errada, que tu não fala em línguas, e isso é o selo, isso é importante. Tu tem que ser batizado com o Espírito Santo. E aí esse irmão começou uma busca desesperada pelo batismo, né, que ensina assim, pelo batismo e o selo do Espírito Santo com as línguas estranhas. E esse irmão, por um ano inteiro, ele fez campanha de oração, ele subiu um monte, ele fez propósito. Olha, o irmão fez de tudo. Terminou o ano, o irmão não recebeu o dom de línguas, e esse irmão ele ficou frustrado. Ele pensou, mas Deus não quer nada comigo, vai ver eu não sou salvo mesmo, vai ver Deus não quer me batizar. E esse irmão e os irmãos começaram a diminuir esse irmão, porque achava ele menos espiritual porque ele não falava em línguas. E esse irmão se desviou. E aí até hoje não se sabe se voltou para a igreja ou não. E isso acontece demais nas igrejas, com esse ensino, que para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Né? Eu espero que os irmãos tenham anotado, né, direitinho essas referências, que é muito importante. Se alguém vier falar para você, não, irmão, tu tem que orar para te ser batizado com o Espírito Santo para falar em línguas, que essa é a prova que tu foi batizado com o Espírito Santo. Não, irmão, eu já fui batizado com o Espírito Santo, eu já fui batizado com o Espírito Santo quando eu criei, quando Jesus me salvou, quando eu nasci de novo, estou andando em novidade de vida. Essa é a prova que o Espírito Santo mora em mim, e essa é a prova que eu sou selado com o Espírito Santo. Então, irmão, olha, eu não falo em línguas, tá? Mas eu não me sinto nem um pouco menos espiritual que os outros que falam em línguas, respeitando, que têm outros dons. Eu não me sinto diminuído, tá? Eu tenho procurado ler a Bíblia, orar e fazer a vontade de Deus. Eu tenho me esforçado para dar os frutos do Espírito, para andar em mansidão, do domínio próprio, porque Jesus ele vai olhar para os meus frutos primeiro, né? Ele vai querer saber se a minha imagem está refletindo a dele. E é isso que Deus quer de nós. Então eu deixo essa palavra e espero ter esclarecido um pouco, né, para os irmãos. E agora o irmão Marion ele vai estar dando continuidade, vai estar explicando a segunda parte aí, que é o batismo com fogo, que é muito importante também, os irmãos não percam, que é muito importante ele falar sobre isso. E ele vai estar explicando aí. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe os irmãos com essa palavra. E não se sinta pequeno, irmão. Tu já é de Deus, tu já é batizado com o Espírito Santo, tu já é selado e marcado. Em nome de Jesus, então, eu agradeço. Irmão Marion. Irmão Joel, muito importante a tua participação aí. E é triste, né, irmão Joel? Esse relato aí, né, esse testemunho, né, triste testemunho desse irmão, né, que por estreiteza de visão, né, por falta de visão de alguns líderes, eles confundem esse falar em línguas, que na realidade é um dom, né, como nós, né, como o irmão esclareceu agora, né, explanou mais uma vez, né, que muitos já sabem, né, irmãos, mas muitos fazem confusão, por isso que é importante nós sempre repetirmos, né, procurarmos analisar, examinar as escrituras junto com os irmãos, para não haver confusões como esta, né, irmãos? E, na verdade, como o irmão falou antes, né, é um dom, né? Falar em línguas é um dom e não é uma prova, uma evidência de batismo com o Espírito Santo, né? Porque todos nós já somos batizados, como o irmão falou. E é importante salientar também, né, irmão, que o dom de línguas é o único dom que edifica ao próprio crente, né, irmão? Sim, está em 1 Coríntios 14, né, que o apóstolo Paulo até diz que aquele que profetiza é maior que fala em línguas, né, é maior que se nós tiver que procurar algum dom, primeiro é que procuremos o dom de profetizar, né, porque o dom de línguas é o único dom que é para nossa edificação pessoal, não é um dom para a igreja, né, é uma fala para Deus, mas agora o dom de profecia é palavra de Deus para a igreja, que é muito mais importante, né. Claro, com certeza. Assim como os outros dons, né, irmão? Todos os outros dons, dons de cura, dons de maravilhas, milagres, dons de fé, né? É para edificação geral da igreja, né? Enquanto que o dom de línguas é para edificação pessoal de cada um. Né? É íntimo, né? Exatamente. Então os irmãos, quem não sabia, né, ficou sabendo nesta noite, que ouviu atentamente a programação, né? Até agora está ouvindo através da participação do irmão Joel. Não fique triste, né, meus irmãos?
Se não fala em língua estranha, fica tranquilo, né? Como o irmão Joel falou, é um dom. E com certeza, né, Deus tem capacitado o irmão Joel, assim como os outros irmãos, né, com muitos dons, né? Que se não são manifestos agora, fique tranquilo, né, meus irmãos? Fique tranquilo que na hora certa Deus vai usar, né, vai ser manifestado esse dom na vida de cada um.